Então, pessoal, muito bem, mais uma vez aqui para um vídeo da Organic Guru Live. Desta vez vamos falar sobre um tema que eu gosto muito de falar e penso que também, pela vossa adesão, também me parece ser um tema bastante interessante para vocês. Vamos falar sobre estragar brinquedos para o Natal, porque não é a altura melhor para falar esta altura, não é? Faltam, 10 dias? 10 dias só para o Natal, é verdade. Como é que isto passou tão rápido? E, inevitavelmente, na nossa cabeça, nesta altura, começam a vir aquelas perguntas todas, não é? Porque tenho que pensar nas prendas e o que é que nós vamos fazer na ceia e as decorações de Natal. Há quem já as tenha preparado no início de dezembro, mas o que é que está a faltar? E no meio disto tudo, com tanto assoberbamento, acabamos por não fazer aquela pergunta fundamental que é aquela prenda que eu estou a comprar para A, B ou C, no fundo é essencial para essa pessoa, vai ser uma mais-valia ou é mais uma coisa que eu vou acrescentar? Aquelas decorações que eu estou a comprar a mais para a minha casa, será que realmente preciso de comprar mais estas coisas? E realmente estas perguntas nós acabamos por fazê-las mais, eu pelo menos penso que posso falar por mim, nós estamos a viver numa fase em que estamos cada vez mais a ser assoberbados por SMS, a lembrar-nos de descontos e de ofertas e passamos pelo Black Friday e agora temos as ofertas de Natal e realmente isso leva-nos a rejeitar, eu falo por mim, realmente a deixar de trás tudo aquilo que significava para nós o Natal e isso leva-nos a fazer aquela pergunta, pá, mas tanta coisa, mas se calhar eu não preciso disto. E isso é o desafio que eu vos proponho. Antes de começarmos a falar sobre o nosso tema, o desafio que eu também propus no artigo que lancei há uns dias sobre o Natal, portanto, em busca de um Natal diferente e sustentável, um artigo que saiu no blog, que é esta, como indivíduos e como família, qual é exatamente aquele Natal que nos identifica? Continua a ser aquele que nós vivenciámos na nossa infância, que vivenciámos na nossa adolescência e no início da nossa idade adulta? Ou será que há alguma coisa que nós teremos que mudar para que realmente nos sintamos identificados com isso? Portanto, é esse o desafio que proponho. E, obviamente, inevitavelmente, quando pensamos nisso, pensamos nas prendas para as crianças, aquele imperativo de comprar uma prenda para o nosso filho, porque não conseguimos sequer elaborar que eles fiquem sem prenda. E muitas vezes isso leva-nos, inevitavelmente, também a olhar para o quarto deles, para aquilo que eles já têm, para destrinçar aquilo que eles precisam. E, claro que, neste aspecto, eu sou sempre apologista que se aprenda a trouxer uma mais-valia, claro que sim, eu acho que faz todo sentido quando nós estamos a acrescentar valor, e muitas vezes aquilo que se trata não é de acrescentar, portanto, mais uma prenda. O que nós olhamos para o quarto deles e começamos a ver, mas eles precisam de mais coisas. Não se trata dessa pergunta. Eles precisam de coisas diferentes, porque aquilo que está no quarto deles, muitas vezes, já está ali a mais, já são coisas que eles já não precisam de algo diferente. Daí que a prenda, sim senhora, faça sentido, mas vamos então retirar aquilo que já não lhes acrescenta valor, aquilo que já está a mais. Daí, pronto, este tema ser realmente num contexto essencial neste Natal, exatamente por causa disso. É óbvio que aqui, mais uma vez, não vou falar em fórmulas mágicas, na organização não há propriamente fórmulas mágicas, há sempre coisas que exigem algum esforço, algum empenho, mas nestes vídeos eu penso que há sempre qualquer coisa que faça um clique, qualquer coisa que vocês até pensem, eu não tinha pensado nisto, realmente vou começar a aplicar. E é isso que eu proponho aqui convosco, é falarmos juntos sobre este tema, propor-vos realmente vários desafios e várias coisas essenciais que fazem parte deste estragar dos brinquedos e que possam fazer sentido para vocês e que possam mudar, de certa forma, a vossa forma de pensar e de fazer estas atividades com eles. De resto, eu ainda não me apresentei, há pessoas que se calhar desse lado ainda não me conhecem. Eu chamo-me Rita Carpio, sou Professional Organizer pela Organiguru, uma empresa de serviços de organização para particulares, e vocês perguntem muito bem o que é uma Professional Organizer. Para mim, do meu ponto de vista, é uma profissão muito gira em que eu ajudo os meus clientes a organizarem-se, portanto, a encontrarem o seu caminho de organização, e eu costumo dizer, como sempre, que eu não substituo os clientes, portanto, a minha única função é aquela de fazer com que as pessoas encontrem o seu caminho, fazer as perguntas necessárias, apresentar-lhes as técnicas necessárias,
para que eles depois mais tarde possam continuar os seus sistemas de organização e então terem a tal cana de pesca e não propriamente o peixe, como eu costumo sempre dizer. Portanto, começamos então a falar sobre o destragar dos brinquedos. Há sempre uma logística que acompanha o destragar. Eu hoje não venho propriamente a falar sobre essa logística, porque isso é algo que temos sempre em comum para todas as sessões de destrago, não é? Que basicamente consiste em retirar tudo para fora das caixas, neste caso, portanto, todos os suportes que vocês têm de organização no quarto dos vossos filhos, separar por categorias, retirar aquilo que está a mais, portanto, aquilo que está estragado, aquilo que está partido, aquilo que está demasiado sujo e que não tem reparo, aquilo que só pelo aspecto já merece ser incinerado e também pôr de lado aquilo que já não se brinca, mas que ainda está em bom estado e que possa servir até para uma eventual doação. Portanto, esse tipo de processo de destrago faz parte de todas as categorias que nós temos em nossa casa. Os brinquedos não são exceção, mas eu aqui proponho-vos outro desafio. Isto é um bocadinho como quando vocês estão a fazer uma compra, dizerem-vos, para comprar tem que clicar neste botão. E ninguém vos explica, se calhar, se a compra que estão a fazer, se é uma compra que faz sentido, se é uma boa compra. Aqui é a mesma coisa. Eu aqui não vos venho propriamente explicar a logística, mas explicar de que forma é que a vossa sessão de destragar pode ser benéfica para vocês e para os vossos filhos e de que forma é que vocês têm de ver se vai ser bem sucedida ou não. Portanto, vamos falar aqui de alguns pontos essenciais. Começo por falar de um ponto essencial e de uma palavra que, portanto, normalmente não sou eu que eu utilizo, quem a utiliza normalmente é Magda Dias, no seu blog Mamos de Bossa, uma pessoa que eu costumo seguir sempre com muita frequência, que é a palavra vínculo, que acho que é uma palavra fabulosa e que gostaria de utilizar neste contexto. O vínculo, a ligação que vocês têm com os vossos filhos é importantíssima para estas sessões. Até porque nestas sessões, atenção, finalmente, de todas as categorias que vocês têm em casa, vocês têm a roupa que têm nos vossos armários, vocês têm os itens que têm na cozinha e repetidamente são os pais e as mães os grandes protagonistas desse destrago. Finalmente, nesta categoria não vão ser os pais os protagonistas, vão ser os filhos. E os filhos precisam de ser conduzidos e, digamos, moderados pelos pais. E os pais precisam ter esta ligação com os filhos, é muito importante. Porquê? Porque com esse vínculo nós conhecemos-los, sabemos exatamente qual é o raciocínio que está por trás de determinada reação, sabemos quais são as características de um e do outro, já sabe, os filhos nunca são iguais, e sabemos quais são as perguntas essenciais para os ajudar e qual é a melhor maneira de abordar determinados assuntos. Portanto, quanto mais vínculo se cria com os filhos e maior ligação temos de empatia com eles, mais facilmente eles se sentem à vontade de fazer essa sessão connosco. Até porque faz sentido também para nós. Nós também, quando convidamos alguém para nos ajudar com determinada tarefa que nós temos dificuldade, nós queremos ter ao nosso lado uma pessoa com quem nós temos uma relação de confiança, com quem que nós realmente confiamos até no próprio raciocínio dessa pessoa. E assim é com os filhos, eles vão olhar para os pais para ganhar portanto, para conseguirem ser conduzidos nesta sessão de destrago. Portanto, o segundo passo, portanto, este é talvez um primeiro passo em que nós vamos fazer o papel quase de polícias bons, não é? De mostrarmos a nossa empatia. E agora o segundo passo será aquele em que nos transformamos um bocadinho, vou utilizar aqui uma expressão um bocadinho mais brusca, vamos ser um bocadinho polícias maus, que é aquela que existe em todas as coisas que nos guiam na vida, portanto, o estabelecimento de limites, que neste caso podem ser limites mesmo muito, muito simples, a ideia é mesmo essa, simplificar ao máximo, numa sessão de destrago com miúdos, portanto, eu aqui não vou falar propriamente de idades, eu poderia arriscar-me a dizer que se pode começar com miúdos a partir dos 5 anos, de 6 anos, mas vocês são os melhores para saberem quais são as melhores idades para começar, porque são vocês que conhecem os filhos e haverá em miúdos que se calhar com 4 anos já têm talvez alguma coisa que vocês possam usar para essas sessões de destrago. Portanto, eu aqui não vou arriscar de estar a dizer assim idades aproximativas, porque isso vocês conhecem melhor do que eu. E, claro, o estabelecimento de limites também vai ser algo que vai ser algo de orgânico e natural para vocês.
todas as formas, coisas muito simples. Eu acho que a primeira coisa que se tem que olhar é para o espaço, vocês olharem para o espaço e dizerem-lhes: este é o espaço que temos, seja para coisas que estão neste momento, seja para coisas que vocês vão adquirir no futuro. Portanto, neste momento, temos coisas a mais para o espaço que existe. Portanto, vamos ter que limitar-nos ao espaço existente. E isto é um conceito que a miudagem entende bem. Portanto, são bastante visuais, olham para o espaço que têm e entendem que, efetivamente, as coisas têm que ter um sítio para serem guardadas, e se esse sítio realmente está assoberbado de coisas, acaba por não ser funcional e há que retirar o que está a mais. De resto, normalmente costuma existir a regra dos 6 meses, que eu já falei aqui várias vezes. Aqui a regra dos 6 meses não se aplica por 2 motivos. Primeiro, porque os miúdos não brincam todos da mesma maneira com os brinquedos. Portanto, muitas vezes podem brincar 6 meses, 1 ano, depende muito das vivências de cada um, e já sabe que os miúdos passam por fases em que gostam muito de uma coisa, depois passam de repente para outra. Portanto, é difícil destrinçar aqui portanto, um limite de tempo específico que dê para todos. E a mesma coisa se fala dos brinquedos, porque os brinquedos de hoje em dia, portanto, têm faixas etárias muito específicas, há faixas que têm realmente uma distância muito grande. Portanto, é algo que eu deixo também um bocadinho ao vosso critério, parte muito da vossa observação daquilo que são as brincadeiras deles, em que brinquedos é que eles pegam mais, em que fase é que eles estão, e a partir daí vocês podem mais ou menos destrinçar um caminho e pensar também nas perguntas fundamentais para lhes fazerem nessa altura. Portanto, falando então dessa regra de temporal, de quanto tempo é que tem que ficar um brinquedo. Depois há uma questão que é bastante perceptível pelas crianças, e isto vai um bocadinho mexer também com o ego deles, portanto a questão da segurança, e é fácil de entender que quando um brinquedo está partido, está estragado e que tu podes te magoar com este brinquedo, isto é algo que eles vão acabar por perceber, não é? Que se um brinquedo está estragado, se um brinquedo até já não cumpre a função, mais facilmente se conseguem descartar desse brinquedo. Portanto, insisto também nesta questão da segurança, e nisto tem de ser bastante assertivos. Portanto, é assim, tem de ser desta forma. De resto, há também quem use muito este tipo de acordo, se queres ter agora um brinquedo novo no Natal, tens de te libertar daquilo que está mais no quarto. Isto tem 2 lados, portanto, eu não sou grande apologista desta regra por um motivo. Nós vamos estar habituados à ideia de que para fazerem determinada atividade vão ter uma coisa, para obterem uma coisa nova, têm que fazer uma atividade específica que a gente lhes pede, que parece quase assumir limites de contornos de suborno. Claro que abre exceção para o facto de, se vocês realmente estiverem a ponderar comprar-lhes algo que seja uma mais-valia, um brinquedo pedagógico, algo que caia como uma luva ali no desenvolvimento deles, que tenha a ver com uma fase específica que eles estejam a passar, de um interesse que eles estejam a ter naquele momento e que lhes vai trazer muito, sim senhora, faz todo sentido, mas não deve haver uma relação quase de causalidade, vocês vão dar isso na mesma, independentemente de eles destragarem ou não. Mas fica ao vosso critério, mais uma vez vocês conhecem os vossos filhos melhor do que qualquer outra pessoa, simplesmente usem esta regra, digamos assim, com peso e medida. De resto, todas estas regras fazem muito sentido, mas deixam de o fazer e agora vou dizer uma coisa aqui um bocadinho mazinha, se os pais não fizerem o mesmo em casa. Portanto, tudo começa com o exemplo dos pais. E nós temos muita tendência, e eu falo também por mim, acho que passamos todos por isto, de acharmos que os nossos filhos não nos ligam, não é? Aquela altura que eles têm de tomar banho, a gente diz várias vezes, e pá, eles não nos ouvem. E achamos que eles não olham para nós, que eles não nos observam, que eles não veem o nosso exemplo. Eles veem, são assim muito subtis e não nos dão a entender, mas eles veem e observam e seguem muito o nosso exemplo. Portanto, se nós vamos estar a falar destas regras todas de estragar, porque tu tens este brinquedo que não usas, eu não sei o quê, não deveria estar no teu quarto. E depois eles vão ver aquilo que se passa no nosso escritório, no nosso quarto, e veem que os pais não fazem nada disso. Que estímulo é que eles têm para fazer isso? Portanto, se nós fizermos isso já por rotina, portanto, no nosso quarto, na cozinha, no escritório, mais facilmente os miúdos vão se sentir estimulados a fazer isso. Mas nem seja porque
pronto, aquela, desculpem a expressão, a cena do monkey see, monkey do, não é? Eles veem e ficam com curiosidade e querem fazer também para saber exatamente passar por essa experiência. E quanto mais vocês fizerem estas atividades em casa como rotina, portanto, convidem-nos a virem convosco, não é? Pequenos momentos, não precisam de ser assim momentos muito assoberbantes para eles, atenção que são sempre crianças, mas convidem-nos até a ajudarem-nos a tomar decisões e eles fazendo-se participantes deste processo, para além de estarem, mais uma vez, a cimentar esse vínculo com eles vão estar a aprender convosco o que é o processo de estrelhar. Portanto, quando vocês fizerem este processo em que eles são os protagonistas, já não é assim tão estranho. Eles eu já fiz isto com o pai, com a mãe, ok, já entendo. Portanto, é uma questão de exemplo, uma questão de repetição e rotina. Portanto, às vezes mais vale fazer pequenas sessões de estrago de vez em quando, uma vez por mês, ou portanto, no tempo que vocês acharem, mais facilmente eles vão estar habituados a fazer isso e mais facilmente também se torna uma coisa orgânica, fluida, em que eles tomam, portanto, decisões sem grande dificuldade. Portanto, exemplos e rotinas, uma repetição, portanto, isto são alguns truques que vos vão ajudar a tornar este processo mais simples. Um processo mais simples que, no fundo, nunca é um processo completamente simples. Eu vou explicar porquê. Portanto, isto é mais um dos passos essenciais para isso, é de lhes dar espaço para esse processo, porque é um processo de decisão sempre, portanto, e estes processos de decisão, de decidir o que é que vai e o que é que fica, não é fácil para um adulto e não é, muito menos é para uma criança. Portanto, nós estamos aqui a falar de um brinquedo com o qual eles brincaram durante um grande período de tempo. Certo que provavelmente nesta altura já não brincam, mas aquilo traz-lhes memórias, aquilo traz-lhes as brincadeiras que eles já fizeram, eles vão recordar, eles vão vivenciar aquilo que eles já foram com aquele brinquedo. E se isso acontece connosco, não é? E nós temos talvez uma certa racionalidade que eles ainda não têm, imaginem o que é que se passará na cabeça dos vossos filhos naquele momento. Portanto, apressar uma decisão ou forçar uma decisão naquela altura não é de todo aconselhável. Portanto, deem-lhes espaço, vivenciem as coisas com eles, recordem esses momentos bons com eles e deem-lhes espaço também para eles fazerem uma despedida desses brinquedos, porque as crianças são até mais propensas a terem um apego, digamos, mais forte com os brinquedos, não é? Até um apego, vou falar aqui num termo um bocadinho desconhecido, mas de antropomorfismo, ou seja, de verem no brinquedo algo vivo. Portanto, mais uma razão para vocês darem esse espaço. Ritmando a sessão na mesma, não é? Vocês têm que ter sempre uma boa gestão do tempo. Por vezes, lá está, convém que a sessão não tenha muito tempo, de fazerem uma parte num dia e fazerem outra parte no outro dia, tudo bem, exatamente para darem espaço para que essas coisas possam acontecer. E se não acontecerem nessa altura e vocês virem que eles não estão prontos para se libertarem daquele brinquedo, tudo bem, vão tentar na próxima vez, e na vez a seguir, até eles estarem finalmente prontos e dizerem, oh, mãe, realmente tens razão, eu já não brinco com isto e faz todo sentido retirar aqui este brinquedo. Claro que eu estou a dizer isto, as crianças verbalizam de outra forma, mas o intuito é esse, é realmente vocês propiciarem essa tomada de decisão sem propriamente a forçarem. Um dos estímulos grandes para que estas sessões também possam ter um bom sucesso é ver nelas uma oportunidade para brincar, porque não? Então, nesta altura que falamos do Natal, que falamos deste pretexto fabuloso para estarmos uns com os outros, de fazermos aquela pausa essencial para a família, ver na sessão de estrago também uma oportunidade para brincar é fabuloso. Desde que esse brincar, lá está, não impeça o tal processo que a criança tem de passar. Como é que eu me faço entender desta forma? Portanto, podem sempre começar a sessão com a premissa de que no final, com aqueles brinquedos que ficarem, vocês escolherem 1 ou 2 jogos que possam fazer com eles no final. Faz sentido para vocês? Ou seja, reservem sempre algum tempo no fim em que vocês possam efetivamente escolher esses brinquedos e fazer essas brincadeiras com eles, porque isso vai ser realmente um estímulo e incentiva mais com eles. Passar tempo com os pais, os miúdos gostam realmente de passar tempo connosco, muitas vezes dão-nos a ideia contrária de que não querem estar connosco, mas no fundo todos eles, nós todos precisamos uns dos outros, não é? No fundo. Portanto, isto é mais um estímulo, mais um